Olá, meus amigos da Bonsai Forte, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje estou com uma muda de ficus microcarpa, uma muda realizada por mim por meio de propagação por auporquia. Então essa planta eu já tenho ela há alguns meses, né? Quando eu realizei esse auporque, e ela veio com bastante força, né? Alongou os galhos, eu deixei crescer livremente esses galhos para conseguir ganhar um diâmetro e também, consequentemente, como é uma muda feita por auporquia, para conseguir ganhar diâmetro também, força nas raízes, né? Então, não realizei nenhuma intervenção a não ser deixar ela crescer livremente. E hoje eu preciso fazer uma intervenção que será replantar essa muda, né? Trocar o substrato e também estar trabalhando as raízes para ir conseguindo formar um nebário ali para futuramente ter uma muda, né? Ou um pré-bonsai ali de qualidade. Então eu pretendo fazer essa intervenção e esse é o momento ideal para conseguir estar fazendo esse procedimento, né? Seja no fixo ou algumas espécies, pelo menos na minha região. Eu vou demonstrar para vocês o porquê que eu já estou planejando de realizar, né, essa intervenção, que é fazer a poda de raiz, trabalhar as raízes, né, e trocar o substrato. É uma muda que está com bastante força, bastante vigor, tem um diâmetro interessante, mas como é uma planta de alporque, né, devemos aí fazer vários processos aí para conseguir futuramente ter um nebare radial, né? Um nebare 360. Como é uma planta bastante forte, né, que consegue ali passar por bastante intervenção, mas devemos ter atenção porque as plantas é um ser vivo, né? Então ela sempre está passando informação para nós, bonsaístas. E para mim, o momento certo para realizar essa intervenção, sem a planta sentir tanto estresse, é esse momento. Vocês observam que a gema apical começou a inchar, já se abrir. Aqui, por exemplo, já está saindo novas brotações, né, e bem saudáveis. Essas folhas estão amareladas por conta de passar o inverno, né, o frio aí. Vocês notem bem, saindo bastante brotos, né, as gemas já estão se abrindo. Esse aqui é um exemplo bem nítido. Então esse é o momento ideal para conseguir estar fazendo esse replantio, né, ou transplante dessa muda, para que eu consiga adiantar o processo, né, desse desenvolvimento, onde o metabolismo das plantas começa a estar mais ativos e eu consigo essa estação, né, que é a próxima estação nossa, primavera e verão, que é onde as plantas se desenvolvem e crescem bastante. Então, nesse período, eu já consigo ter raízes em desenvolvimento, em um novo substrato, onde elas ali vai conseguir nutrir bem, né? Eu consiga fazer também ótima adubação e, consequentemente, já ganhando umas estruturas, né, ou diâmetro de tronco, até mesmo a formação do nebário. Então esse é o trabalho que eu vou realizar nessa planta, trocar todo esse substrato, colocar um substrato mais interessante, retirar as raízes aéreas que estão poluídas, né, estão saindo fora aqui do sentido que eu quero para essa planta. Então essas raízes aqui não faz sentido de forma alguma deixar elas aqui. Eu quero um nebário radial, né, futuramente. Então para isso, essa energia aqui que ela está tirando para formar o nebário onde eu quero, eu vou retirar todas. Então aí a concentração de energia vai ser só para as raízes importantes que eu irei selecionar na hora de fazer esse replantio.
também esses galhos, né, eu vou realizar algumas podas, retirar alguns galhos mais finos e pretendo deixar ela crescer livremente e futuramente aproveitar esses galhos longos e fazer mais alportes, né, mais propagação de muda dessa mesma planta aqui. Então é isso, pessoal. Vou iniciar esse processo, né, essa primeira etapa, retirar todo esse substrato aqui, esse emaranhado, retirar essas raízes aéreas. Bom, então eu retirei todas as raízes que estavam crescendo para baixo, as raízes mais grossas, né, as raízes aéreas. Ficou essas cicatrizes, mas deixando os galhos crescer livremente, né, ela ganhando força, isso aqui vai ser fechado muito rapidamente. Então aqui ela já vai com a conicidade, isso é muito importante, é que ela vem bem logo na base, né, com um diâmetro muito diferente do que na parte aqui de cima, né? Então daqui vai mais grosso e vai afinando. Então isso aqui é muito interessante para uma muda. Então ela já está com um potencial interessante do que, pois ela não tem uma conicidade invertida. Que logo futuramente eu vou fazer uma poda radical aqui para abaixar ela ainda mais. Então é isso, pessoal. Aqui ficou as raízes dela, né? O que sobrou. Então agora é iniciar o plantio com substrato bem drenante, poroso, para que essas raízes mais finas comecem a ganhar força e futuramente eu já consiga estar trabalhando o nebari dela. Então aqui eu já realizei já esses processos, né, retirando todas as raízes aéreas, as raízes mais grossas que estão saindo para baixo. Então eu retirei todas, já iniciando um trabalho de formação do nebari desta muda. Então agora eu vou iniciar a última etapa, que é a realização do plantio dessa muda. Vou aproveitar este vaso plástico, que para mim vai ser essencial para o desenvolvimento radicular da muda, porque é um vaso com maior diâmetro do que o anterior que ela estava. Aqui eu já separei, já coloquei no fundo do vaso os pedriscos com diâmetro maior, uma granulometria maior, para ajudar na drenagem. Aqui já tem várias granulometria, uns 10% de material orgânico, 10 a 15 e o restante caqueira e pedrisco, né? Por volta de uns 40 a 45% de cada. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso substrato para plantar a nossa muda de ficus.
Pessoal, aqui o plantio foi realizado. Eu reguei ela com um enraizador para ajudar o enraizamento, né, estimular mais as raízes e, consequentemente, aumentar a absorção de nutrientes da planta. Esses galhos, né, bem longos, eu vou manter eles, que é um galho de sacrifício, né, então vai conseguir ter bastante energia e força ali para ela restabelecer. E futuramente talvez eu aproveite esse galho realizando um alporque. Esses dois galhos também mais finos eu aproveito e realizo um alporque. O meu planejamento futuramente é realizar uma poda radical, né, bem drástica mesmo, para conseguir fazer uma plantinha mais compacta, né, vai ficar interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o trabalho realizado nessa muda de fix. Lembrando a vocês que é uma muda de propagação por auporquia, né? Então foi gasto praticamente só o tempo para realizar essa muda. Eu indico que vocês também assistam os vídeos, né? Tem conteúdo no canal ensinando como propagar uma muda por auporquia. Então agora é só aguardar o desenvolvimento dela. Vou realizar como ela já está acordando, né, as gemas, como eu demonstrei há um tempo atrás. As gemas já estão inchando, então ela está acordando, o metabolismo dela vai começar a ficar bem ativo. Vou realizar uma adubação bem pesada para conseguir que ela restabeleça ali e desenvolva bastante para futuramente já estar trabalhando ali ou realizando uma poda radical para já conseguir montar a primeira estrutura, né, os primeiros galhos ali. Então é isso, pessoal, esse foi o trabalho realizado, né? A poda de raiz, começar a trabalhar ali, selecionar as raízes ideais que futuramente vai fazer parte, né? E as raízes estavam descendo muito para baixo, que não é o ideal, né, para o bonsai. E as radiais eu mantive, né, apesar dela estar fina. Vou realizar uma adubação voltada também para conseguir que essas raízes desenvolvam e ganhem força. Indo mais, é isso, pessoal. Só aguardar agora para as próximas intervenções. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se eu pude agregar de alguma forma, dá um like, se inscreva no canal, né, e compartilhe com os amigos. Às vezes esse conteúdo também pode fazer sentido para outros. Então é isso, pessoal. Um abração, até mais e aguarda os próximos conteúdos. Um abração.